Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
ti, Senhor. Olá, querida igreja! Tudo bem com você? Olha, hoje é o terceiro dia dos nossos 10 dias de oração e você está aqui de novo. Olha, parabéns! Pode cobrar aí do pastor Homero aí um brinde, né? Não pode cobrar não, tá? A gente deve estar nessas reuniões, se nós tivermos oportunidade, não tivermos às vezes faculdade e tudo mais, o que a gente mais deve fazer é participar. Porque esses 10 dias de oração nos fazem retomar ou manter o hábito de buscar a Deus nas primeiras horas do nosso dia. Tem algumas igrejas, como eu falei anteontem, né, que elas têm o hábito de fazer esses 10 dias de oração cedo, de manhã cedo na igreja. Eu gosto muito disso, eu acho bem interessante. Não é errado fazer à noite nem de manhã, mas eu acho mais eficaz, na minha opinião, né, quando a gente faz de manhã, porque a gente escolhe um horário bem cedo e não atrapalha ninguém, especialmente aqueles que têm faculdade à noite, né? Mas, se na sua realidade é melhor à noite, então faça à noite. O propósito é alcançar o maior número de pessoas, tá? O nosso terceiro tema, o tema de hoje, é o tema que tem o título Palavra Soberana. Palavra Soberana. Você sabia que hoje nós temos aproximadamente 48 cópias ainda da Bíblia de Gutenberg? Johannes Gutenberg, foi aquele que a história dá a ele o título de o inventor da prensa, né? Aquele que conseguiu, prensa no caso de imprensa, né? De poder fazer os tipos gráficos e poder imprimir, né? De uma maneira bem diferente de hoje, né? Mas acabar prensando, né? Através de tinta, tal, prensando e fazendo várias páginas iguais, né? Tem uma história bem engraçada, eu não vou contar com detalhes agora, mas fala que quando Johannes Gutenberg começa a vender as Bíblias, ele não conta que essas Bíblias foram feitas de forma prensada. Ele conta que foram feitas à mão, né? E não ele, o vendedor dele, no caso, porque ele fazia, mas o vendedor que vendia. Só que as Bíblias elas eram muito caras antigamente. Então, se eles contassem que as Bíblias começaram a ser feitas de uma maneira mais simples do que copiando à mão, o valor da Bíblia iria cair muito, né? Porque afinal agora seria feita em grande quantidade e tudo mais. Então o que acontece? Conta-se que um papa comprou uma Bíblia dessa e um rei também. E eles começaram, e eles se encontraram, esses dois, e falaram assim, gente, eu comprei uma Bíblia. As letras são tão parecidas umas com as outras que parece coisa da obra do demônio. Sim, sério, eu também comprei uma Bíblia assim e tal. E depois ele assim, sério, deixa eu ver, vamos comparar as Bíblias. E quando eles compararam as Bíblias, eles viram que eram exatamente iguais. Por quê? Porque foram feitos tipos, né? Letras exatamente iguais. Daí chamaram esse vendedor e daí ele contou a história. Não, é que foi inventada a prensa tal, então enfim. Então essa é uma história interessante aí da história de Gutenberg. Mas hoje, nós temos, até hoje, 48 cópias da Bíblia de Gutenberg, ou os seus fragmentos, né? Não são Bíblias necessariamente completas, né? Mas enfim, não foi ali que a Bíblia foi inventada. Ali talvez a Bíblia começou a ser divulgada com mais poder. Mas por que pessoas entregaram suas vidas, entregaram seus bens, entregaram tudo que tinham por causa desse livro? O que esse livro tem de especial? O que torna a Bíblia um livro tão central na vida de pessoas que acabaram deixando tudo para segui-lo? Essa noite a gente vai estudar sobre quais são essas 4 razões. Por que a Bíblia é um livro tão especial? Primeira razão, a origem da Bíblia. A Bíblia não é um livro que foi assim, ela foi escrito por homens, isso a gente sabe. Só tem uma parte na Bíblia que Deus mesmo escreveu, que são os 10 mandamentos, mas que foram transcritos para a Bíblia, por homens, ok? Mas assim, o que a Bíblia, como assim a origem da Bíblia, de onde ela vem? Embora homens tenham escrito, mas na verdade a origem da palavra de Deus está em Deus. E isso tem a ver com aquilo que na teologia nós chamamos de revelação especial.
Revelação especial contrasta com revelação geral. Revelação geral é o quê? É as manifestações de Deus por intermédio das coisas criadas por Deus, mas que é limitada. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, fala que nós podemos saber que existe um Deus e que Ele é poderoso por meio das coisas criadas. Quando a gente olha para a natureza, não tem como não dizer que isso veio do nada. Então, olha só as duas lições que a gente consegue tirar da revelação natural. De que há um Deus, há um Criador e que Ele é poderoso. Só essas duas lições. Mas a revelação especial, que é quando Deus chega e mostra para nós o que é, como é, do jeito que é, ela é muito mais instrutiva, vamos dizer assim, nos traz muito mais instrução e informações do que a revelação natural. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? Eu tenho essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui está escrito J e V, Jane e Vinícius. Essa é uma caixinha que eu e minha esposa temos já há 17 anos de casado, é que a gente carrega essa caixinha. E eu quero perguntar para você o que você acha que tem aqui dentro, tá? Se o Gabrielzinho estiver aí assistindo, né? Gabrielzinho, ó, tô perguntando para todo mundo aí. Vai, o pessoal pode dizer o que vocês acham que tem aqui dentro, tá? Eu vou dar aí para vocês uns 10, 15 segundos para vocês poderem pensar e sugerir, tá bom? O que tem aqui dentro? Vai, pode falar, valendo os 10 segundos. Anota aí, senão não vale, hein? Ó, deu 10 segundos, vou dar mais 5. Mais 5 segundos. Ok, pronto. Já falaram o que tem aqui dentro? Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa caixa e vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro, ok? Então aqui está a caixa. E aqui dentro a gente tem especialidades de aventureiros, alguns trunfos que faltam ser colocados na faixa. Aqui tem alguns arganéis que a gente carrega. Esse daqui é as agrupadas regulares, as antigas, né? As antigas eram assim, isso daqui não tem mais validade. Então, coisas de desbravadores e aventureiros estão aqui dentro dessa caixa. O que eu fiz agora? Eu acabei de revelar para vocês o que tem aqui dentro. Basicamente, a revelação especial é isso. Ela revela tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, tudo aquilo que é necessário nos ensinar para a nossa salvação. A Bíblia fala sobre tudo? Não, não fala. Não fala. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre os dinossauros. Talvez um texto ou outro possa dar a entender, mas não fala sobre os dinossauros. Os dinossauros existiram? Existiram. Então a Bíblia não fala sobre tudo, mas ela, no que ela fala, ela tem o seu propósito. A Bíblia foi escrita por seres humanos, mas não foi ideia dos seres humanos. A fonte da palavra, ou seja, a origem da palavra está em Deus. É em Deus. Eu vou citar alguns versículos para vocês aqui, vocês podem anotar e depois ou ficar com esse vídeo, né, para poder ver. 2 Pedro 1,21 diz o quê? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outro texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Outro texto, Hebreus 1,1. Antigamente falou Deus, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A Bíblia é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Significa que Deus é o autor da palavra de Deus. Deus é o autor da palavra de Deus. É redundante, mas Deus é o autor da sua palavra. Como é que foi isso, pastor? A Bíblia não é um ditado, né? Deus não chegou ali, Jeremias, ó, anota aí, vai. Vírgula. Não, não foi isso. A Bíblia é fruto normalmente de visões, sonhos, revelações diretas, por exemplo, como Moisés não teve nem sonho nem visão, ele estava falando com Deus mesmo, face a face. Teve também um livro, Lucas, é uma pesquisa, Lucas fez uma pesquisa, ele não fala que ele teve um sonho e tudo mais, mas Deus, o Espírito Santo, inspirou, ou seja, ele conduziu Lucas a escrever exatamente o que era para ser escrito. Mas havia
há na Bíblia a personalidade humana, a maneira de escrever. Leia Tiago e leia Paulo. Você vai ver em Paulo um primor muito maior na escrita do que Tiago. Tiago provavelmente era um carpinteiro, né? O Tiago da Bíblia, provavelmente irmão de Jesus. O Tiago da Bíblia não é aquele Tiago pescador. O Tiago pescador foi morto. Foi morto logo ali, depois que começou a pregação do Evangelho. Então, assim, você percebe a diferença de estilo? Claro, porque Deus não anulou a personalidade humana. Deus deu a ideia, a verdade e a revelação, e os homens, na linguagem humana, escreveram. E nós hoje podemos entender, porque nós somos seres humanos, mas podemos entender as coisas divinas naquilo que foi revelado. Há muitas coisas divinas que não foram reveladas e que não são importantes para nós. Mas lá no céu a gente vai poder estudar por toda a eternidade. Amém? Primeira coisa, a origem da palavra está em Deus. Segunda coisa, a autoridade da palavra. Se a origem da palavra está em Deus, obviamente e por consequência, essa palavra tem autoridade. Porque quem falou é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. Então, a primeira característica de por que a Bíblia é tão amada, tão inspiradora para com as pessoas, é porque Deus é o autor, é a origem da sua palavra, e que por ser o autor, essa palavra ela tem o quê? Autoridade. Tem muitos teólogos que dizem assim, não, mas a Bíblia, na verdade, é um livro que fala sobre Deus, que fala sobre as experiências de homens com Deus, mas essas experiências dos homens com Deus não são uma regra ou uma norma para mim. Então, é a história deles com Deus, mas isso não traz nada para mim. Veja, essa é uma visão que muita gente tem, mas a grande maioria tem. Até aqueles que dizem que são servos de Deus, muitos têm essa visão. Eu tenho um livro, não está aqui comigo, está lá na associação, que o nome do livro é O Cristão Ateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Tome cuidado com isso. A Bíblia tem autoridade. Se Deus falou, se Deus revelou, se Deus fez questão de que fosse escrito, é porque isso é importante para a minha e para a tua salvação. Então, por ter autoridade, dê ouvidos à palavra de Deus. Isso faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Estudamos a origem da palavra, está em Deus, a autoridade da palavra, que decorre do fato de Deus ter essa autoridade, ser a origem. Terceira característica, o poder da palavra. A palavra de Deus, quando ela é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, ela transforma as pessoas. Ela transforma as pessoas. Pessoas que antigamente eram maldizentes, elas passam a ter o hábito de abençoar as pessoas com aquilo que falam. Elas não vivem mais agora só para amaldiçoar. Até Jesus mesmo falou, né? Como é que pode uma árvore boa dar frutos maus? Então não combina, por exemplo, um cristão que se diz cristão, mas que vive como se fosse do mundo. E quando falo do mundo aqui, eu digo a maneira do mundo de viver, né? Por exemplo, a maneira do mundo de viver é a lei de Gerson. Você já ouviu falar da lei de Gerson? A lei de Gerson surgiu por causa de um jogador de futebol que estava fazendo propaganda de um cigarro chamado, acho que Vila Rica. E quando ele estava lá fumando esse cigarro, isso está no YouTube, se quiser pesquisar. E ele vendo lá, ele falando assim, ei Gerson, você está fumando esse cigarro? Sim, porque afinal todos nós gostamos de tirar o melhor da vida. E daí lá dá uma baforada e tal. Depois desse comercial surgiu essa tal de lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? Significa eu poder tirar proveito de tudo ao meu redor da minha vida. Veja, essa é a lei do mundo. O cristão, ele fala assim, a gente deve tirar proveito desde que não fira ninguém, desde que eu não passe por cima de ninguém. Então, agora ao falar sobre o poder da palavra, a gente tem que entender que o propósito da palavra de Deus é que enquanto nós a lemos e a praticamos, estamos permitindo que o Senhor, Espírito Santo, vá transformando e moldando o nosso caráter. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Então, essa vida, esse tipo de vida é cheio de prazer, por quê? Porque a gente vê uma obra sendo feita enquanto nós vivemos a palavra de Deus. Não estamos sozinhos.
Não estamos sozinhos. Por isso que o cristão não deve deixar de ler a Bíblia nem um dia da vida. E assim, ó, se você tem o hábito de ler a Bíblia assim, um versículo por dia, para com isso. É ridículo. Você tem que ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Um versículo, às vezes, fora do seu contexto, tal. Não. Pelo menos um capítulo da Bíblia por dia você tem que ler. Porque como que você vai se encher da palavra de Deus lendo um versículo por dia? Ah, mas eu gosto de meditar, tal. Tá, mas meditar num versículo, sei lá, vai gastar 2 minutos? Você tem que ler um capítulo e meditar sobre tudo o que está escrito ali. Faça suas anotações e tudo mais, mas permita que ela possa transformar a sua vida. Tem uma história bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, conta de um tenente chamado Tenente John. Ele fazia parte de um lancha torpedeira, era um tipo de embarcação que foi atingida e que por conta disso ele e mais 11 sobreviventes estavam ali e nadaram até, depois de 5 horas, nadaram e chegaram numa ilha. Mas quando chegaram naquela ilha, viram que era uma ilha deserta. O Tenente John e o seu imediato, George Ross, acabaram decidindo, vocês 9 ficam aqui, a gente vai até a outra ilha para ver se a gente encontra alguém lá. E ao fazer esse percurso, nadando nessas ilhas do Pacífico, o que aconteceu? Eles perceberam ao longe que algumas pessoas estavam em algumas canoas e essas pessoas das canoas, ao virem os dois nadando, vieram até eles. E nessa hora o Tenente John e George Ross, que é o seu imediato, falaram: rapaz do céu, a gente ouviu falar que aqui no Pacífico tem algumas tribos que são canibais. Será que eles vão nos salvar ou será que eles vão nos devorar? Esse John é o John Kennedy, que se tornou presidente no futuro. Só que as pessoas que estavam dentro das canoas eram adventistas do 7º dia, cujos antepassados, sim, foram canibais, mas que quando a palavra de Deus chegou naquela ilha, transformou a vida deles e a forma de eles comerem, a forma deles portarem, a forma deles tratarem as outras pessoas. A palavra de Deus tem poder. E a última característica é o centro da palavra. A palavra de Deus, abrir as Escrituras, é ter um encontro com Cristo. Cristo está em toda a palavra. Mas como assim, pastor? A gente não tem nenhuma vez no Antigo Testamento que a palavra Cristo está. Claro, porque Cristo é grego e Messias é hebraico. Então, se a gente fosse traduzir, né, a Bíblia do Antigo Testamento de hebraico para o grego, que nada mais é do que esse livro aqui, chamado Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é o Antigo Testamento hebraico traduzido para o grego. E aqui onde está Messias, você vai encontrar Cristo. Então, sim, existe Cristo em toda a Bíblia. Mas não apenas quando se fala a palavra Cristo. Nos Salmos nós vamos ver profecias falando de Jesus Cristo. Na lei, os 5 primeiros livros, nós vamos ver a promessa da vinda do Messias. Nos livros proféticos nós vamos ver detalhes sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, nós vamos descobrir onde Jesus iria nascer, lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, o fato de Jesus nascer de uma virgem, lá em Isaías capítulo 7, verso 14, nós vamos descobrir o fato de ele voltar do Egito em Oséias capítulo 11, verso 1, nós vamos descobrir que ele não teria nenhum dos ossos dele quebrado por causa de Salmo que fala sobre isso, o fato de ele entrar em Jerusalém em cima de uma jumenta, Zacarias capítulo 9, verso 9, ou seja, a Bíblia toda nos aponta para a única esperança que o ser humano pode ter nessa vida, que é qual? Jesus Cristo. A solução para a nossa vida não é a gente simplesmente ser pessoas boas. A solução para a nossa vida não é simplesmente a gente ser generoso. Sabe, tem entrado uma coisa dentro do cristianismo, não estou falando da igreja adventista, mas às vezes respinga dentro da nossa igreja também, chamada humanismo. Ou seja, o que a gente precisa fazer é viver uma vida ética. Ou seja, fazer o que é certo, na hora certa, tratar bem as pessoas, ajudar a velhinha a atravessar a faixa de pedestres, dar lugar para a moça dentro do ônibus. Isso que é ser infeliz, isso é que é importante. Por mais bonito que seja esse discurso, e por mais parecido que isso seja com o cristianismo no sentido de que as nossas obras vão redundar nisso, o cristão levanta para uma senhora sentar no ônibus, o cristão ajuda uma senhora a atravessar a rua
atravessar na faixa. O cristão é uma pessoa bondosa. Mas isso não é a causa da nossa felicidade, isso daí é a consequência de estarmos salvos em Jesus. Quando eu vivo simplesmente uma vida ética, ou seja, bem regradinha, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do poder que vem da palavra de Deus. E por isso, há muitas pessoas que vivem com um vazio no coração e não entendem por quê. Não sabem que esse vazio só pode ser preenchido com Jesus Cristo. Jesus deveria ser o nosso mais motivo de felicidade por falar nele, por cantar sobre ele, por conviver com ele. Ele é a razão da nossa felicidade. Ele é a razão da nossa existência, ele é a razão de termos vida eterna, de termos uma família. Ele nos criou, ele nos perdeu, porque o ser humano acabou se enroscando, mas ele veio aqui e nos resgatou para sermos dele para sempre. Amém? Não é bom saber disso? Não é bom saber que Deus é o nosso grande Salvador e que podemos confiar nele? Veja, a Bíblia, ela transforma. A Bíblia, ela é o livro mais amado do mundo hoje. Por quê? Porque a sua origem está em Deus. Porque ela tem a autoridade de Deus. Porque ela transforma vidas, ela tem poder de transformar. E porque ela aponta para o centro da nossa vida e da nossa existência, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querida irmã. Não faça nada na sua vida sem Jesus. Não faça nada da sua vida sem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E esse é o propósito dos 10 dias de oração. O propósito dos 10 dias de oração é nós colocarmos primeiro Deus na nossa vida. É Ele sempre em primeiro lugar. Em tudo que a gente faz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas. Quais são estas coisas que Jesus estava falando? Comer, beber, se vestir, tudo as nossas necessidades. Tudo isso será acrescentado. Tá bom? Quais são os nossos motivos de oração? 3 motivos, dia de hoje. Por santificação, mediante o estudo da palavra. 2, por mais amor a Deus e ao próximo. E 3, pelos seus 5 amigos, que anteontem você colocou lá no marca-páginas para você orar por essas pessoas, tá bom? E uma ação missionária. Incentive seus 5 amigos a participar do projeto Reavivados por Sua Palavra, estudando um capítulo da Bíblia por dia. Aqui tem um site, né, que fala como encontrar esse capítulo por dia, mas você pode mandar para ele também compartilhar, tanto no iPhone quanto no Android, né? Android ou iOS. Você pode mandar o aplicativo Reavivados por Sua Palavra. E fica lá, abre no celular do seu amigo e tal, para ele poder ler um capítulo da Bíblia por dia. Quem sabe dessa leitura do seu amigo, dos seus 5 amigos, vão surgir conversas espirituais onde você vai poder explicar melhor a palavra para ele. Amém? Vamos terminar com uma oração, como todos os dias. Hoje eu passei do horário de 20 minutos, mas enfim, amanhã vai ser já outra pessoa e vai dar tudo certo, vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Amado Deus, a Tua palavra é fonte de autoridade para a nossa vida. A Tua palavra transforma, a Tua palavra nos mostra o caminho que devemos andar. E não apenas isso, ela nos mostra que a vida cristã não é uma vida de simplesmente seguir mandamentos, obedecer regras, também é isso, mas essa obediência, ela é uma decorrência, ou seja, ela vem como consequência de um amor infinito de um Deus por pessoas pecadoras como eu e esses meus irmãos que estão me ouvindo agora. Dá-nos, nós te pedimos, ótimos 10 dias de oração. Que nós possamos, ó Deus, se perdermos, retomar o hábito de buscar o Senhor nas primeiras horas da nossa vida. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.